Olá, gente. Meu nome é Jefferson, sou professor de Filosofia e Sociologia, né? Estava atuando até pouco tempo com essas duas disciplinas na escola Flávio Gomes Grangeiro, de Paraipaba. Estou aqui a convite da minha querida Gabriela, uma aluna maravilhosa, e me pediu esse momento, né? E eu, assim, venho tranquilamente, né? Fazer esse momento para o trabalho dela, né? Para ajudar o trabalho dela, certo? Então, eu vou lendo aqui as perguntas, são 7 perguntas, né? E vou tentar explanar aqui um pouco sobre essas perguntas para ajudá-la no trabalho, tá? Então, vamos aqui. Primeira pergunta: como foi, parênteses, tem sido sua experiência com a prática da leitura? Houve conquistas, dificuldades, empecilhos e de que estratégias você usa, aliás, usou, em parênteses, usa para contornar as dificuldades? Existiu alguma influência em sua vida em relação à leitura? Bem, são várias perguntas em uma, né? Então vamos aqui. Como foi e tem sido sua experiência com a prática da leitura? Olha, a prática da leitura ela é muito importante, ela é muito fundamental para qualquer ciência, para qualquer ramo, para qualquer curso, seja na universidade ou seja em cursos técnicos. É importante nós termos aí a habilidade da leitura para a gente poder entender melhor a configuração do mundo, né? Porque não são só letras, palavras, frases, mas quanto mais a gente lê, né, mais a gente vai saber interpretar as nuances que existem aí por entrelinhas, né, desse mundo, não é? Então, assim, como diria o Paulo Freire, e eu tenho que colocar aqui, né, o Paulo Freire, esse grande símbolo aí da educação, né, o nosso patrono da educação, nós precisamos ler o mundo. Então, tanto que a metodologia dele é a questão de ler o básico, que está ao nosso redor, né, o que nós vivenciamos ao nosso redor, né? E já vou respondendo a questão da influência, né? Em relação à leitura, o Paulo Freire, né? É óbvio, né? Lima Barreto, li muito Lima Barreto. Depois na faculdade, aí eu entrei na filosofia já por ler Nietzsche, né? Depois de ler muito Nietzsche, fui para o Sartre, depois do Sartre fui para o Camus, que até hoje é a minha fonte de pesquisa, né? E ler é muito bom porque quando você fala da leitura, a gente não se limita somente, por exemplo, à filosofia, mas sim à literatura, né? O teatro, ler peças de teatro é muito bom também, não é? Ler comentários, né? Comentadores sobre determinadas obras, fazer a correlação com isso e entrando novamente naquilo que o Paulo Freire fala e entrando novamente no que eu estou tentando dizer para vocês desde o início. Quando a gente começa a ler, por exemplo, um autor nas suas várias vertentes, a gente também começa a ler o mundo a partir dessas vertentes. A gente acaba enxergando coisas que nós não enxergávamos antes, né? Enxergando agora, a partir das leituras que nós estamos fazendo. Então, é fundamental. Uma das estratégias que eu tenho feito com os meus alunos, né, Gabriel, é a questão do café filosófico, né? Eu tenho tentado incentivar os alunos a fazer uma outra leitura, fora aquela leitura pragmatizada, né? Utilitarista, vamos dizer assim, em certo sentido, né? Que o programa escolar, né? Que o sistema pede, né? Para a direção das atividades externas, né? Das avaliações externas, como o Enem, por exemplo, e tento trazer o diverso, né? Dentro dessas estratégias, como o café filosófico e como os textos que nós trabalhamos no café filosófico, certo? Então, nós temos aí esse trabalho, tá? Um outro trabalho que eu faço com os meninos do primeiro ano, né, por exemplo, para leitura, é pegar aquele assunto massificante, pesado, da sociologia, né? Muitos deles não tiveram sociologia no ensino fundamental. Então, o que eu faço? Eu transformo em quadrinhos, né? Eu faço quadrinhos, eu mesmo desenho, coloco ali os diálogos, justamente para os alunos poderem ir lendo. Se bem que a minha letra não ajuda muito, mas até agora só tenho recebido coisas positivas em relação a isso, né? Então, eu acho que essa primeira pergunta foi respondida. Deixa eu ver mais alguma coisinha dessa primeira. Dificuldades.
Vou usa para contornar as... Pois é, para contornar as dificuldades, como eu disse, né, a revistinha em quadrinhos, né, elaborando para os alunos. Eu vi que isso me ajudou muito quando estudante de ler quadrinhos, né? Ah, eu lembro também quando adolescente tinha aqueles resumos, né, sobre literatura que a UFC disponibilizava, né, eram assim massas, né? Porque você ia ler junto com a obra de fato, né, que colocavam para você dos clássicos da literatura e você tinha uma apreciação melhor, né? Então ajudava muito esses resumos, né? Mapas mentais, quando a gente faz a leitura e constrói um mapa mental, é muito bom para depois a gente fazer as associações, né? E como eu disse na prática de ensino aqui, a questão do café filosófico, a questão de trazer outros textos. Uma metodologia que eu tenho trabalhado nesse mundo digital, mesmo pelo Google Meet, mesmo por essa distância, foi o desenvolvimento de uma biblioteca digital usando o Google Drive, né, colocando várias obras de filosofia, de ciências humanas, de sociologia, quadrinhos também, e disponibilizando para os meninos no WhatsApp. Ok? Então, também temos esse trabalho. Vamos para outra pergunta, né? Porque senão fica muito grande. Aí temos aqui a segunda, né? Como você apresenta a metodologia abordada na atualidade acerca da leitura nas escolas públicas? Se mostra eficaz? Bem, quando eu implementei a questão da biblioteca digital, a recepção foi maravilhosa, certo? Da revistinha em quadrinho que eu coloco para os meninos do primeiro, também foi muito boa a recepção. Primeiramente, eles ficam impressionados, né? Nossa, legal, não sei o quê e tudo, né? A, a questão da metodologia, né? Nós vamos sempre tentando provocar os alunos, né? Fazer com que os alunos fiquem animados em relação à leitura, vendo a importância. Eu sempre gosto de citar outros professores que trabalham e têm no seu trabalho o desenvolvimento da leitura, por isso que é importante essa interdisciplinaridade entre as disciplinas. Como, por exemplo, a Gabriela vai saber disso, quando eu falava de um autor ou de um tema, eu sempre colocava, por exemplo, a professora Kícia, né, na questão do trabalho dela na redação, né, maravilhosa Kícia, né, sempre trazia coisas muito boas, até da filosofia, da sociologia, conversava comigo fora da aula, a gente trocava uma ideia boa sobre isso, com o Bauman, que ela gostava muito, né, o filósofo da sociedade líquida, né, das relações líquidas, enfim. E também o professor Elvis, né, que trabalha a questão do Machado de Assis, fazia uma coisa muito legal com o teatro na escola, não é? Trabalhando as obras de Machado de Assis, perfeito. Então, é assim, gente, por mais que as disciplinas tenham nomes diferentes, tipo literatura, filosofia, redação, mas tudo faz o mesmo trabalho ali, né? Lógico, né? Que a literatura a gente vai ter a descrição da nossa realidade de uma forma atrelada ao rebuscar da escrita, né? Lógico, não vou generalizar como toda literatura sendo isso, porque tem as suas peculiaridades. A filosofia, a questão do provocar, isso não quer dizer que a literatura não provoca, porque provoca também, né? Mas o cargo-chefe da filosofia é essa provocação, é colocar um homem de frente ao espelho filosófico e refletir sobre suas questões da existência, enfim, né? E a redação é a gente passar para o papel todas as nossas sensibilidades em relação ao mundo, né? Então, assim, essas estratégias que eu penso é nessa conexão também com as outras áreas, como era da professora de redação e do professor de literatura, né? A conexão com séries, né? Falar sobre séries, sobre filmes, né? Que eles tenham assistido, né? Algumas obras, por mais que eu brinque ali, né? Fique zoando às vezes eles com essas obras, como Crepúsculo, né? Harry Potter e tal, mas é uma leitura importantíssima e que a gente trabalha como estratégia, né? A gente fala, pergunta sobre, né, e tal. Uma das coisas que eu também faço na disciplina de mundo do trabalho é pegar as obras de né, eu não quero usar autoajuda, as obras sobre psicologia, né, Augusto Cury e tal, a Nobre Arte de Ligar o F, né, enfim, e outras obras, principalmente obras que têm uma quantidade grande para a gente dividir entre as salas e trabalhar essa questão emocional, socioemocional, né, que é um fator importantíssimo para a nossa realidade hoje, né?
Então, basta a gente ver o que aconteceu com a Simone Biles aí nas Olimpíadas, né, para a gente ver a importância da saúde mental, né? Então, eu trabalho isso com os alunos na disciplina de mundo do trabalho, né? Essa disciplina que já estamos falando sobre a dinâmica de trabalho e vamos falar também sobre a questão emocional, a mente das pessoas que estão no mundo do trabalho, né? E aí a estratégia é essa. Sempre nós vamos estar falando de leitura e abordando a leitura, certo? Vamos para a próxima aqui, né? Terceira. Entre a percepção do aluno e professor, quais as maiores dificuldades que cada um enfrenta? Olha, a maior dificuldade que eu interpreto, por exemplo, na minha situação como professor de filosofia e sociologia que trabalha muito com a leitura, é a falta do tempo. Né? O professor de filosofia e sociologia tem 50 minutos de aula em cada turma na semana, enquanto você vai ter disciplinas que tem 3, 4 aulas, né? A gente tem que se desdobrar em 50 minutos. E isso não é um problema de uma escola, né? É um problema de um sistema. A Gabriela, as suas colegas, né, no terceiro ano agroindústria, sempre questionavam isso. A Melissa era uma dessas também, questionava, professor, por que só tem uma aula de sociologia, professor? Uma aula tão legal, a gente fala dos nossos problemas, a gente fala da situação no mundo, a gente fala de questões, problemas, né, como preconceito, racismo, questão de gênero e tal, religião, política, né? Por quê, professor? Só tem uma horinha de aula e tudo. Então, para você ver, né, que um dos grandes problemas dessa relação de leitura, né, assim, das nossas disciplinas com os alunos, vai muito também nessa questão do tempo, né? E a outra coisa, gente, é óbvio, desculpa, não é conversa de professor de humanas, mas é uma coisa óbvia, né? Que é a questão mercadológica também. Infelizmente, nós vamos ter uma determinação maior das disciplinas na escola, né? Para áreas mercadológicas, né? Como a questão do empreendedorismo, a questão propriamente do mundo do trabalho, por exemplo, mundo do trabalho no primeiro ano você vai ter 2 aulas, né, a cada turma, né? Então você vai ter isso só de uma disciplina, tá? Gente, desculpa, é o meu pivete aqui, deixa eu botar ele no chão, pronto. Então assim, você vai encontrar numa disciplina como essa do mundo do trabalho que tem a sua abordagem, que tem o seu direcionamento para o mercado de trabalho, você vai encontrar 2 aulas por turma, ok? Então, essa questão do tempo, a questão do engajar em relação à economia e educação, ela afeta muito essa questão, certo? Então, eu percebo muito isso, tá? Ah, essa questão do tempo, questão também de materiais. Por exemplo, você vai encontrar, como eu disse agora, em livros que falam sobre a questão psicológica, né? A questão socioemocional, você vai encontrar talvez 50 livros na biblioteca para você trabalhar com a turma. E, por exemplo, livros que tragam a questão de Platão, Sócrates, Aristóteles, né, os clássicos da filosofia, por exemplo, né? Ou livros que sejam dos nossos autores como Ottaviani, né, Luiz Antônio Machado, que são 2 sociólogos pesados da nossa sociologia, como Milton Santos, né, da geografia política e tudo. Às vezes você não tem nenhum livro do Milton Santos na escola, entendeu? Então, para a gente poder fomentar, conectar com aquilo que nós estamos lecionando, né? Aquilo que a gente está repassando para os alunos, né? Então, falta esse tipo de suporte, sabe? Falta. Olha, falando, no caso, puxando aqui um pouco para minha sardinha, né? A questão da filosofia. Nós estamos aí caminhando, né, e aprendendo muito nesses últimos anos, para falar a verdade, nessa última década aí, com a filosofia na escola, e o como necessita de estratégias e recursos, né, materiais, bibliográficos na escola para essa leitura filosófica. Lembrando que uma leitura filosófica, uma leitura literária, né? Uma leitura sociológica, geográfica, histórica. Essas leituras, cada uma tem a sua especificidade, né? Tem a sua peculiaridade.
Então, nós encontramos aí, em cada disciplina, uma dificuldade própria no seu campo de leitura. Okay? Então, vai muito em cima dessa questão de políticas públicas, né, de estratégias para a leitura. Se cobra muito do aluno no Enem essa interdisciplinaridade que hoje, por exemplo, estão jogando aí na BNCC, né, no novo ensino médio, como uma solução. O Brasil, infelizmente, falha muito atrás dos seus messias, né? Ah, é porque esse aqui vai salvar, né, a política do nosso país. Não, porque esse aqui vai salvar a moral do nosso país. E aí vem agora, esse novo ensino médio vai salvar os nossos alunos, né? E assim, gente, para você ter ideia, a interdisciplinaridade em cima dos itinerários, né, vamos dizer assim, que vão ser constituídos aí como novo ensino médio, dilui de tal forma a leitura dos clássicos, a leitura da base, a leitura preciosa e precisa que nós precisamos ter em determinadas disciplinas, vai ser diluído, né, com o argumento de dizer que vai ficar mais dinâmico, né, que vai ficar mais atraente ao jovem. Bem, gente, eu tenho uma opinião sobre isso, certo? Tipo, a leitura, eu faço parte de uma escola, que é o Flávio Gomes Grangeiro, que eu vejo como esses alunos são empenhados em leitura, cara. Meu Deus, tem aluno ali que é uns 30 livros, fácil, certo? Por sinal, nós temos até uma aluna, né, de várias alunas e alunos que gostam de leitura, que está fazendo aí um canalzinho no YouTube, né, a Bia, que é do grupo da Melissa e do grupo, né, da Gabriela, que está aí fazendo um canal de leitura e de exposição, de fala sobre livros e tal. Então, para você ver como os jovens, eles gostam de ser desafiados e gostam desse sistema de leitura, de buscar ler, compreender, né? Depois repassar para a professora lá da biblioteca e tal, enfim, né? Um resuminho, tudo. Então, pelo menos a minha visão, tá, gente? Se alguém discordar, tranquilo. Mas não é nem a minha visão, é a minha sensibilidade em relação à situação, certo? Então, essa questão de diluir conteúdos, diluir conceitos, fica muito estranho porque você já limita a possibilidade do aluno de ler mais, de buscar mais conteúdo, né, e de se aprofundar em algumas coisas. Enfim. A outra pergunta, deixa eu ver aqui, a 4, né? Como contornar as possíveis falhas apresentadas na metodologia, seja de investimento, inclusão ou incentivo? Bem, eu acho que essa pergunta eu já respondi nas demais, né? Então, assim, uma coisa que eu posso colocar como complemento é que, gente, como diz o querido professor, educador de fato, raiz, né, professor Ferreira, que hoje ele é secretário de Educação do município de Paraipaba, foi meu diretor, né, diretor da Gabriela, diretor do FGG, né? A educação não pode ser feita, gente, por improviso. São palavras do professor que eu tenho um valor muito grande nessas palavras, certo? A gente não pode pensar na educação por improviso, a gente não pode pensar na educação nas buchas, vamos dizer assim, agora na minha língua, né, nas buchas, assim, feita como diz, desculpe o termo, né, nas coxas, como fala, né, esse termo feio aí, né, enfim. Mas não pode. Entretanto, os professores têm mostrado muita sua criatividade em desenvolver, né, métodos para leitura, né, tem feito muito, assim, né, desde ditados, né, na escola, sim, ditados no ensino médio, e você vê os alunos ali tudo copiando bem rapidinho as palavras para ver se acertou ou não, né? Essas estratégias na escola como café filosófico, chá literário, não é? São de suma importância. A consciência negra também, porque a gente acaba trazendo livros dessa temática para os alunos, né, poderem ler. E outra, falando aqui do café filosófico e do chá literário, nós vamos sair mesmo do nosso cronograma de aula até, né? Por exemplo, se eu tenho ali aulas até um certo horário da tarde, por causa desses projetos eu acabo ficando na escola e fazendo uma coisa no contraturno com os alunos, né? Fazendo uma roda de leitura, conversando sobre eles. No caso aqui da pandemia, nós fizemos como? Reuniões no Google Meet, à noite, né? Nós fizemos isso.
Tivemos várias reuniões para a gente ir preparando o material, os meninos lendo, né, trazendo material para me ler também, para a gente discutir. É importante na leitura ter essa discussão, ter essa maturidade de ler e reler e se autocriticar também em relação ao que você escreve, não é? Então, as estratégias são de você estar no jogo é para jogar, como diz, né? Está na chuva para se molhar, não é? Então, se a gente está ali no jogo e quer fazer um trabalho bem feito, a gente acaba usando muita criatividade. E lembrando, não estou dizendo que criatividade é a mesma coisa de fazer as coisas na bucha, assim, né? No amadorismo, vamos dizer, né? Mas não. É sim usar o pouco que você tem para fazer o seu melhor, entendeu? Então, eu identifico isso. A gente tá aí, a Gabriela foi minha aluna, sabe do que eu estou falando, sabe de como foi 2020, né? Foi um aprendizado para todo mundo, e uma das coisas que eu fiz também para ir burlando aí esses limites foi gravar vídeos, aulas, né, no YouTube. Além das aulas que nós tínhamos no Google Meet, ainda tinha essa gravação, né? Maêutica TV, ok? @Maêutica TV, se inscreve lá que dá certo, viu? Pois é, gente, então ter esse dinamismo, essa criatividade, lógico, nem todo professor tem a disposição ou a pretensão de se jogar na coisa, né? Alguns, né? Não vou generalizar jamais. Alguns gostam daquele feijão com arroz, e aí eu também não vou criticar, porque é de cada um. Mas, no meu caso, no caso de outros colegas, eu tenho visto muito essa busca por outras medidas, outras formas, né? Você acha que existe, 5, né? Você acha que existe um método mais eficaz que reduziria essa aversão à leitura? Olha, gente, eu acho que o método que é usado no FGG é de conectar as áreas, de conectar os ambientes, né? Principalmente ali a biblioteca com as disciplinas e tal, é uma conexão valiosíssima, certo? Premiação por quem lê muito, né, também. E quando eu digo premiação, não é nota, é mérito, é você trabalhar a questão do alto valor, né, da autovalorização. Isso eu aprendi demais lá no FGG com o professor Ferreira, né, com os coordenadores, né, com a Aline, com a professora Francilma, e outros colegas, né? Eu aprendi, vi muito os alunos se esforçarem para ganhar uma plaquinha, cara. Tá entendendo? Vai além da nota. Ganhar uma plaquinha de reconhecimento do seu esforço, né? Da questão do acreditar na leitura e tal. Então, isso é muito valioso. A professora Kícia, cara, comprando com seu dinheiro, né, cara, bombons de chocolate e tal, né, para fazer aquele momento com os alunos, cara, e o zelo dela fazendo os bilhetinhos e tal, cara, é uma coisa assim, gente, a gente ganha pouco, mas a gente faz o que pode, né? Só para não ver os alunos ficarem sem aquilo que precisa, certo? Então, beleza, vamos aqui à sexta. Em sua percepção, as redes sociais alteram a questão da leitura? Em que sentido? Olha, existe, assim, nós temos aí nas redes sociais programas, né, da própria rede social que corrige a escrita das pessoas, né, dos usuários, mas mesmo assim a gente ainda encontra muita coisa absurda assim, quando se fala de escrita, né, e quando se fala de leitura, você vai ler uma escrita e aquilo errado prejudica, é óbvio, né? Uma outra coisa que nós encontramos assim que é prejudicial nas redes sociais, né, nas estruturas sociais aí, é a questão do generalizar, né, a verdade como sendo opinião. Qualquer opinião é verdade em qualquer assunto, né? É a sua opinião, então é a verdade. E a leitura ela nos possibilita de fato chegar a argumentações embasadas, não é? E as redes sociais, nós temos aí um grande problema de fake news, não é? Hoje é um grande problema pós-verdade, né? Para você ter ideia, as pessoas mal pegam um assunto, já saem espalhando, já saem dizendo o que é e o que não é, né? E
isso prejudica tanto a pessoa que está lendo como a pessoa que vai ler ainda isso e a pessoa que está no meio desse furacão, sei lá, se a informação for em relação a um outro indivíduo que possa ser prejudicado em relação àquela escrita. Então, as redes sociais, ao mesmo tempo que ela é um campo aberto para você trabalhar, para você, como essa minha ex-aluna Bia, né? Ela que está produzindo esses resumos sobre os livros que lê, né? Esses vídeos, ao mesmo tempo que você encontra isso de forma positiva, de incentivo à leitura, ao mesmo tempo que você encontra canais no YouTube possibilitando isso, você também vai encontrar canais no YouTube com Olavo de Carvalho dizendo que que a Terra é plana, entendeu? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Ele falando de coisas absurdas, né? Generalistas, assim, né? Generalizando tudo. E a gente precisa de um senso crítico em cima disso. E as redes sociais, infelizmente, estão trazendo aí esse teor pesado, obscuro, né? Um obscurantismo intelectual grande, onde só se vê uma reta, e ainda uma reta nublada, e as outras vertentes, a diversidade e tal, não existe. Né? Então, a mesma coisa, pronto, nós vamos ter, aqui não, a pergunta não foi para esse sentido, como eu estou vendo aqui a última agora, mas PDFs, biblioteca digital, esses aplicativos, esses mecanismos, essas ferramentas são importantíssimas para a leitura hoje. Você tem o Kindle, né, que é tipo um tabletzinho, né, só para leitura. Isso é maravilhoso, né? O celular desse aqui, né, você pega e lê a obra toda. Na minha época de faculdade, 2007.2 até 2011.2, gente, não tinha essa quantidade de PDF aí e não tinha os dispositivos, como nós temos hoje um aparelho celular desse que é um computador, nós não tínhamos isso. Né? E hoje, esses aplicativos, esses materiais, o Google Meet, né? O Google Drive, o Classroom, são ferramentas importantes para a gente poder desenvolver aí técnicas, meios, né, de diálogo, né, para a leitura. Tá? E a última pergunta, gente, que eu vi aqui, você tem experiências exitosas? Relate. Bem, eu acho que já relatei essas experiências exitosas, não é? Desde da primeira pergunta até agora, como o café filosófico, a questão do processo de trabalho do café filosófico, trazendo outros textos que estão até por fora da grade, né? A questão do chá literário, né? De outros professores, como trazem, né? A questão do uso da biblioteca como uma ferramenta importante da escola, quando a gente conecta aí, por exemplo, o mundo do trabalho com a filosofia, sociologia, literatura, ou quando a escola tem uma política educacional, né, tem uma metodologia educacional para o incentivo da leitura, certo? Então, tendo tudo isso, gente, maravilha, né? Só tem a crescer. A questão das revistinhas, né, que eu trabalho também. Então, acho que é isso. Gente, assim, eu espero ter ajudado vocês, ok? Gabriela, assim, o que eu puder lhe ajudar, eu lhe ajudo, porque você foi uma aluna excelente, tá? Sua turma foi maravilhosa, foi uma turma que me acolheu muito bem, me sentia muito bem quando eu entrava na turma de vocês, certo? Então, eu espero que eu tenha lhe ajudado. Você viu aqui, eu fui falando, né? Se precisar cortar alguma coisa, você pode cortar o vídeo, tá? Você pode fazer. E eu acho que é isso. Certo, minha querida? Então, forte abraço, muito obrigado pelo espaço. Espero que eu tenha ajudado a você e outras pessoas que assistem esse vídeo. E assim, só deixando uma mensagem, gente. Nós precisamos aprender a ler, né? As linhas, as entrelinhas, né? A gente precisa ler todas essas nuances, né? Esses matizes tal que estão nos textos, que estão nas folhas, mas nós precisamos aprender isso para a gente poder ler o mundo. Se a gente não lê o mundo, se a gente só sabe decifrar os caracteres e a gente não sabe ler de fato e refletir sobre aquilo que a gente está lendo,
então não adiantou de nada, certo? Então, precisamos ler, saber ler para a gente poder ler o mundo, para a gente poder se encontrar nesse mundo, sermos protagonistas nesse mundo, ok? Então, gente, falou, muito obrigado pelo espaço, e assim, gente, foi um prazer gigantesco estar com vocês aí, tranquilo? Falou!